Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma denúncia que foi feita contra o Alexandre de Moraes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Tá? É uma comissão que é importante, ela é reconhecida no Brasil pela Constituição Brasileira, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto sobre direitos humanos e que reconhece inclusive que decisões dessa Corte Interamericana têm validade no Brasil, né? Mas a notícia não é tão boa assim, por quê? Porque embora isso seja reconhecido na lei brasileira, na prática isso não tem funcionado. De qualquer forma, existe uma vantagem, né? Supondo que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos se debruce sobre o caso e chegue a um veredito, isso pode ajudar, não diretamente aqui no Brasil, eu não acredito que o STF permita isso, mas pode ajudar em termos de sanções internacionais, deixar claro quem é que está errado nessa história. Vamos entender esse caso aqui. A gente não sabe quem fez essa petição, tá? A pessoa que fez a petição aqui, ela pediu o anonimato porque teme represálias do próprio Alexandre de Moraes, o que faz sentido, mas o pessoal está preocupado porque é uma denúncia bem fundamentada e, além disso, você tem a informação de que agora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vocês lembram, ela tem alguns os membros que são indicados pelo Trump. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por autista altamente capacitado do Musk, Peter foi da CLT da Light e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Moraes foi alvo de uma denúncia na OEA por violação dos direitos humanos. O autor da petição solicitou sigilo, alegando temer represálias e apontou supostos abusos jurídicos, censuras e prisão ilegal, né? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, olha só, essa é a comissão que mandou aquele grupo do VACA aqui no Brasil, vocês lembram, né? Para fazer uma avaliação de como é que estava a situação aqui, e ele não respondeu nada ainda, o relatório dele não saiu ainda. Muita gente vê isso justamente com pressão do Brasil para que não saísse o relatório dele. Se havia essa pressão sobre o VACA nesse caso, lembra que agora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem integrantes agora mais à direita, né? O brasileiro que o Lula tentou emplacar lá acabou perdendo, né? Vocês lembram disso? Eu falei sobre aqui. Brasil desiste da disputa e é derrotado na eleição para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Não, desistiu coisa nenhuma, ele teve até 3 votos. É que ninguém quis se associar ao Brasil. Isso aqui, essa eleição aconteceu depois que o Trump já tinha colocado as tarifas no Brasil, né? E o Trump explicitou exatamente o que está acontecendo. É o que eu falo para vocês, o grande problema para a esquerda, para o Lula, para o STF, dessa coisa toda, nem tanto é o Alexandre de Moraes não poder viajar para Disney, ou talvez até receber as sanções da Lei Magnitsky, ou talvez até a tarifa, né, para os produtos brasileiros. O problema maior para esse pessoal todo é que o comunicado do Trump explicita o problema que está havendo aqui no Brasil, deixa todo mundo ciente que está havendo perseguição. O Trump não fez isso com qualquer um, não. Ele fez isso porque realmente há elementos que mostram que o Brasil está exagerando na dose, está fazendo coisas absurdas fora de qualquer limite do direito humano da Constituição brasileira, né? Então, assim, é possível que essa denúncia seja passada, né? Olha só. O texto aponta o ministro Alexandre de Moraes como responsável por prisões preventivas em massa sem fundamentação individualizada ou tempo razoável de detenção. Decisões judiciais tomadas sem contraditório nem ampla defesa. Os episódios citados são as detenções ocorridas no dia 9 de janeiro, quando 1.400 pessoas foram levadas para um ginásio da Polícia Federal, sob condições que o documento descreve como insalubres, com prisões baseadas em geolocalização ou proximidade dos locais do auto, sem individualização de condutas. Isso daqui que eu acho que é o grande problema no final das contas, essa questão da individualização de condutas, né? Para o devido processo legal, as pessoas têm que ser culpadas por aquilo que elas de fato fizeram. Você não pode culpar uma coisa porque um monte de gente foi lá e quebrou o negócio, então todo mundo é culpado de quebrar o negócio. Não, até porque no dia 8 de janeiro todo mundo viu muito bem, haviam pessoas até impedindo outras de quebrar coisas, né? Preservando o patrimônio da Câmara, falando não quebrem, coisa e tal. Então assim, não é todo mundo a mesma coisa.
coisa, não está todo mundo no mesmo balaio ali. E de novo, essa ideia de que, não, eles aplicaram o princípio lá do crime multitudinário, né? Crime multitudinário é um conceito controverso em direito penal, tá? Por um lado, ela é um agravante ou uma atenuante em alguns crimes, mas também é um conceito de dizer que você não precisa da individualização, que você estava ali no meio, você é culpado. Isso é muito usado em, por exemplo, briga de torcida organizada, porque de fato a torcida organizada, todo mundo está ali para brigar mesmo, né? Então é todo mundo culpado disso daí. Nesse contexto faz sentido de a briga organizada você fazer essa ideia do crime multitudinário, tá todo mundo ali para brigar mesmo, aí sai um com o dente quebrado, outro com não, mas está todo mundo para brigar ali mesmo, então é um caso, né? No caso do 8 de janeiro, não há essa certeza. Haviam pessoas ali no 8 de janeiro que queriam um golpe de Estado? Eu tenho certeza que tinha. Eu tenho certeza que algumas pessoas ali queriam sim golpe de Estado, achavam que quebrando a Câmara, quebrando o STF, coisa iam conseguir que os militares se mexessem, coisa e tal. Mas isso não quer dizer que todos queriam isso. Muitos estavam ali querendo protestar contra as eleições, contra outras medidas, contra um monte de coisa. Então, ou seja, dizer que todo mundo que estava ali contribuiu para que estava fazendo a mesma coisa é diferente. Torcida organizada, a gente sabe o que serve torcida organizada. O pessoal se organiza para um bater no outro mesmo, para arrumar briga. Então faz sentido você considerar esse conceito de que se estava lá no meio, meu amigo, é culpado do mesmo jeito. No caso do 8 de janeiro, isso não faz sentido, né? Individualização da conduta é fundamental, a gente não viu isso. Você pode ver, as penas são todas mais ou menos as mesmas, 17 anos, 14 anos, tem algumas gradações conforme o Alexandre de Moraes achou que a pessoa estava no grupo A ou grupo B, mas a verdade é que não teve individualização, inclusive o que a pessoa fez, o que a pessoa fez. O caso da Débora, que foi lá, por exemplo, e pichou a estátua com batom, né? Não tem isso, eles falam que porque ela estava lá no meio, ela queria derrubar o Brasil, queria derrubar o Estado, não sei o que lá, uma coisa que absolutamente não faz sentido de maneira alguma. É sim uma violação dos direitos humanos, né? Além do STF, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, o TSE e o Congresso Nacional e o presidente Lula são mencionados também nessa denúncia, mas a denúncia é contra o Alexandre de Moraes. Enfim, ele fala também o TSE como um agente ativo de censura prévia e perseguição de influenciadores, jornalistas e religiosos sob o pretexto de combate às fake news. Enfim, há uma crítica muito grande, né? A petição sustenta que parlamentares opositores como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Bia Kicis, etc., têm sido alvo de constrangimentos institucionais, perseguições judiciais, censura de seus conteúdos e ameaças veladas. O que é verdade, é censura no final das contas, né? E que também teriam um determinado bloqueio de censura, perfis e coisa e tal. Enfim, explora todos os problemas com relação ao Alexandre de Moraes e pede medidas cautelares urgentes. O que é uma medida cautelar urgente? Medida cautelar é aquela medida que você toma antes da decisão final do processo para evitar que problemas se acumulem ao longo do processo. São as medidas liminares, no final das contas, né? E geralmente isso acontece quando você tem uma situação em que há um perigo na demora. Se você se demorar muito a responder a isso daqui, daqui a pouco o Brasil já não sobrou nada, que já virou uma Venezuela nisso daqui. E existe, evidentemente, uma sustentação muito forte, né? Em juridiquês, o pessoal fala em periculum in mora e fomo bono iuris, ou seja, a fumaça do bom direito. Quer dizer que, né, realmente faz sentido aquilo ali, né, o pedido, e que se demorar a atender é algo urgente, né? E o peticionário, a pessoa que peticionou, solicitou confidencialidade à comissão, alegando fundado receio de represálias por parte de autoridades estatais, ameaças e retaliações e perseguições contra opositores políticos. O CIDH não se pronunciou oficialmente sobre o andamento da petição por enquanto, né? Então, deram entrada nessa petição lá, e aí o que pode acontecer? Como eu falei para vocês, existe a chance do CIDH decidir contra o Alexandre de Moraes? Eu diria que agora existe. Até um tempo atrás não existia, não. Até a época que o Pedro Vaca esteve aqui, a CIDH ainda era fortemente influenciada pela esquerda, só tinha esquerdista ali, então muito pouca chance de dar alguma coisa. Agora, o Trump colocou 2 pessoas lá na CIDH e mais do que isso, existe a mão do Trump nisso daí. O que eu quero dizer com a mão do Trump nisso? A OEA é sustentada basicamente pelos Estados Unidos. A verdade é essa. Quem dá dinheiro, quem mantém a OEA é os Estados Unidos. Então, financeiramente, todo mundo está muito ciente de que se o pessoal não der um jeito de fazer a coisa justa, de não ceder ao esquerdismo, né? Se continuarem cedendo ao esquerdismo, vão ficar sem dinheiro, né? E esse pessoal todo ganha bem
bicho, talvez você não saiba disso, mas esse juiz lá da OEA é um carguinho bom, cara. Tu ganha uma grana boa sem fazer porra nenhuma no final das contas. Tem um status bacana, não, porque eu sou um juiz internacional, ó, pipipi, popopó. Mas no final das contas é um bom emprego, né? E eles sabem que pode acabar esse emprego. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, está em penúria por conta justamente dos Estados Unidos ter tirado qualquer financiamento que fosse para lá e ainda colocado sanções contra esse tribunal por conta do caso lá do Netanyahu, né? Então, eu diria que, assim, não estou dizendo que é certeza isso ser aprovado na OEA, esse processo andar, mas existe uma possibilidade sim. Para você ter uma ideia, um comissário da OEA criticou a saída do Brasil da Aliança sobre o Holocausto, né? Vocês sabem, no meio dessa confusão toda, o Lula ainda resolveu brigar mais com Israel e com os Estados Unidos, porque, né, é o Lula, né? Eu já falei para vocês, o Lula quer a briga, o Lula quer jogar o Brasil no buraco para que ele possa tentar jogar essa cartada para ficar nas eleições de 2026. É isso que o Lula quer. Ele quer uma briga mesmo, né? Enfim, ele saiu, tirou o Brasil da aliança sobre o Holocausto e o pessoal criticou. Ou seja, para você ver que pelo menos tem vozes lá na OEA agora que podem ouvir esse caso de forma justa, né? Mas aí vem um outro problema, que é um problema de todos esses tribunais internacionais, inclusive o Tribunal Penal Internacional, que é o seguinte: e se eles decidirem que sim, Alexandre de Moraes é culpado, cadeia para Alexandre de Moraes, solta todo mundo, acaba com esse processo, o que acontece nessa situação, né? Porque, em tese, aqui, ó, decisões da CIDH têm força no Brasil? Sim, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm validade no Brasil. O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, reconheceu a jurisdição da Corte Americana, o que significa que suas decisões são obrigatórias para o país. Mas aí vem o balde da água fria. No entanto, a efetiva implementação dessas decisões no Brasil tem sido um desafio. Ou seja, embora o Brasil tenha por lei que obedecer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na prática isso não tem funcionado, né? Aqui o CNJ fala sobre os casos, o CNJ recomenda a tribunais seguir decisões da CIDH, essa matéria de 2021. Na época, eles estavam falando isso até porque esperava-se que talvez a CIDH falasse alguma coisa contra Bolsonaro. Vocês lembram, né? A esquerda hoje está reclamando, porque o Eduardo Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos reclamar e coisa e tal, e botou sanção no Brasil. Mas na época do Bolsonaro, a esquerda foi nesses órgãos todos, denunciou Bolsonaro, fez a coisa toda, né? E agora virou traição da pátria isso, mas naquela época podia, né? E aí, tem uma série de casos, tá? São poucos casos aqui, ó. Aqui tem os casos em que o Estado brasileiro foi condenado pela CIDH. O último deles foi o caso Márcia Barbosa de Souza e seus familiares versus o Brasil. Esse caso aqui é um caso muito triste que aconteceu em 98, na verdade. Paraíba, nem Ceará nem Pernambuco, Paraíba. A moça de Cajazeiras, na Paraíba, tinha 20 anos e foi para João Pessoa na época. E daí, um deputado estadual, o senhor Aércio Pereira de Lima, teria oferecido para ela um emprego e em determinado momento ele decidiu cobrar por esse emprego. Cobrar do jeito que você está imaginando. Levou ela para um motel e coisa e tal, e ela aparentemente não gostou da coisa toda, que se encontraram no motel Trevo, não sei o que lá, o fato é que a menina amanheceu morta. Então foi evidentemente um crime passional, um absurdo sob qualquer aspecto e coisa e tal. E daí, aqui, ó, a situação era complicada porque Aércio ocupava cargo de deputado estadual, usufruindo assim da imunidade parlamentar, e com isso ele acabou não sendo condenado e não sei o que lá, então teve toda uma problemática em cima disso, e eles entenderam que o Brasil falhou nesse caso e condenou o Brasil a indenizar a família da moça devido a este caso aqui, porque o cara acabou saindo livre, né? Então esse é um exemplo de casos que tem aqui. Agora você vê isso daqui. A decisão desse caso saiu em 2021. Esse caso aconteceu em 98. Em 98 aconteceu o caso. Foi feita a denúncia em torno de 2010. Em 2021 saiu o resultado. E até agora não aconteceu nada. Então, assim, isso daqui pode, de fato, vamos supor que esse processo ande lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vai andar? Eu acho que tem uma chance de andar. Mas não vai ser rápido não, meu amigo. Não vai ser coisa para, sei lá, os próximos 5 anos. É para daqui a 10 anos, 20 anos. O pessoal lá não quer ser muito rápido, não. E mesmo que cheguem a uma decisão, isso para ser aplicável no Brasil é complicado, tem juiz que resiste, e aqui no Brasil, então, o Alexandre de Moraes ia dizer que a decisão é inconstitucional e acabou e não ia ser aplicado nada, né? Ah, então, Peter, isso aqui é inútil, não vai mudar em nada, né? Não, aí que tá.
não muda em nada em termos legais diretamente aqui no Brasil, mas muda em termos de argumentação. Como eu falo para vocês, uma das preocupações que o Trump tem em colocar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes e outras punições mais pesadas é justamente que ele tem que estar embasado nisso daí. Né? O Alexandre de Moraes ele não é meramente um juiz que tomou umas decisões erradas, não é um juiz durão demais, não é isso. Ele realmente é um torturador, ele realmente está desrespeitando os direitos humanos, sistematicamente está desrespeitando os direitos humanos. Então tem que ter uma coisa muito forte. Uma decisão da CIDH, mesmo que não seja a decisão final, mesmo que não seja o mérito da coisa, se meramente houver uma decisão intermediária favorável nesse sentido, né, alegando que reconhece a existência de ilícitos e coisa e tal, e dando alguma cautelar que seja nesse momento, isso já poderia servir de embasamento para o Trump. E como o Trump tem esse relativo controle, não tem controle, evidentemente, é um órgão independente, mas ele agora pelo menos não está 100% nas mãos da esquerda, existe a possibilidade de alguma coisa sair aqui. E aí o Trump pode usar essas decisões para embasar a lei Magnitsky e outros processos contra o Alexandre de Moraes. Isso é sim uma coisa importante. Em última análise, o que a gente tá lutando aqui é para a verdade prevalecer sobre a mentira, né? O Alexandre de Moraes inventou uma mentira totalmente estapafúrdia de um golpe que foi dado num domingo que não tinha ninguém, não sei o que lá, por velhinhas com Bíblia na mão, e a imprensa brasileira está fazendo força para isso seguir. A esquerda no mundo todo acha que é isso mesmo a história, porque a esquerda, vocês sabem, né, segue muito essa mídia brasileira e acaba caindo nessa mesma lorota. O mais importante é a verdade prevalecer, e nesse sentido isso daqui pode sim ser útil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.